Olá, Pai do Senhor, sou o pastor JC Silva com um foco na lição, iniciando aqui um novo trimestre com uma nova série de estudos bíblicos, agora sobre o livro do profeta Ezequiel, cuja mensagem é de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. O pastor Valdir Alves de Oliveira é o comentarista que estará nos conduzindo no aprendizado no primeiro trimestre de 2022. Estou em oração por sua vida e que 2022 seja amplamente abençoado por Deus e que você consiga permanecer na comunhão com Ele, aguardando o arrebatamento da igreja. Assista os vídeos semanalmente e ao final de cada vídeo deixe seu feedback com seu like, seus comentários. Quanto maior o número de interação no canal, mais os vídeos são impulsionados e aparecem mais nas pesquisas para serem visualizados por outras pessoas. Conto com a sua ajuda também com o compartilhamento nas suas redes sociais. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Acione aí o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Diga aí de qual cidade você está com foco na lição. O texto áureo desta primeira reflexão bíblica está em Ezequiel capítulo 2, versículo 1. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Na verdade aplicada, o pastor Valdir Alves ele pondera que ainda hoje Deus tem chamado e capacitado pessoas para que proclamem sua palavra com ousadia, fidelidade e amor. Até mesmo nas chamadas de juízo, de chamada ao arrependimento, o amor de Deus ele é manifestado, promove restauração e glória ao nome de Deus. O texto de referência está em Ezequiel capítulo 2, versículos 1 a 5. Nesse texto está registrado o chamado, o comissionamento por Deus para Ezequiel, a forma como o profeta foi cheio do Espírito de Deus e as características do público a quem Ezequiel estaria profetizando, independentemente de eles prestarem atenção ou não, de eles estarem ou não dispostos a atender a voz de Deus por meio do profeta Ezequiel. Ezequiel fazia parte de uma família sacerdotal e provavelmente estava na idade de iniciar a sua atuação como sacerdote aos 30 anos de idade, a mesma idade de João e de Jesus quando eles iniciaram seus ministérios. De repente, Deus redireciona tudo e ao invés de Ezequiel exercer o ministério sacerdotal, que ia dos 30 aos 50 anos de idade e para o qual ele havia sido instruído e estava ávido por iniciar, Deus comissionou Ezequiel para ser a sua voz profética junto aos judeus exilados na Babilônia, a fim de explicar aos cativos as razões do severo juízo divino contra Judá e transmitir uma mensagem de esperança quanto ao futuro da nação e sua restauração. Deus aproveitou o treinamento de Ezequiel para ser sacerdote e o usou como profeta. Tanto é que Ezequiel foi muito criterioso no registro dos detalhes proféticos e nas datas de suas visões e profecias. A primeira deportação dos judeus para o cativeiro babilônico ocorreu por volta do ano 609 a.C. e na segunda invasão, no ano 598 a.C., o rei Joaquim se rendeu voluntariamente, o templo em Jerusalém foi parcialmente saqueado e uma grande parte da nobreza, dos oficiais militares e artífices, inclusive o rei, príncipes e sacerdotes, foram levados para o exílio na Babilônia. Nessa deportação, Ezequiel, juntamente com Daniel, Hananias, Misael e Azarias e tantos outros judeus, foram levados para o cativeiro babilônico. No 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, ocorreu o comissionamento de Ezequiel ao ministério profético, que durou cerca de 22 anos, indo até o ano 571 a.C. O chamamento e a comissão de Ezequiel ocorreram em uma época de muita turbulência, pois ele estava longe da sua terra natal, estava sendo confrontado com uma nova cultura pagã, em meio à qual Ezequiel tinha que viver, conviver e sobreviver física e espiritualmente. Como cativo, Ezequiel estava sob pressão de todos os lados, inclusive no que se referia à alimentação que lhes era servida, que em geral era sacrificada a ídolos. Estava sem referencial de moradia e sem estabilidade econômica. O templo, o local que ele exerceria o seu sacerdócio, também havia sido invadido em Jerusalém. E isso por si só era uma grande afronta à sua crença em Yahvé Adonai, pois como explicar a invasão e o saque ao templo, sendo Yahvé tão poderoso como era?
Sua esposa foi morta quando ele profetizou a queda final de Judá e a profanação do templo em Jerusalém. Seu eventual retorno a Jerusalém era improvável, pois como cativo não tinha como fazer suas próprias escolhas. Mesmo assim, às margens do rio Quebar, na Babilônia, onde alguns acreditam que Ezequiel formou uma escola de profetas, Ezequiel estava entre os que ainda sonhavam em ver realizado o desejo de voltarem a adorar a Yahvé Adonai no templo na cidade de Jerusalém e continuava sendo um referencial para os seus conterrâneos exilados na Babilônia que o consultavam para as tomadas de decisões, tendo em vista a sua boa reputação e a sua posição social herdada do seu pai, o sacerdote Buzi. Um homem com um futuro incerto, improvável e vulnerável por ter se tornado um cativo na Babilônia, Deus mudou seu histórico de vida e seu futuro ministerial para impactar a sua e as futuras gerações. Quanto às exigências feitas por Deus ao profeta Ezequiel, na ordem como está em Ezequiel capítulo 2, versículos 4 a 6, elas foram: em primeiro lugar, Ezequiel deveria se colocar de pé. O Espírito de Deus, ele só entrou em Ezequiel para o colocar de pé, pois no seu coração Ezequiel já tinha decidido sair da inércia, da acomodação e obedecer voluntariamente à ordem divina. Diante de Deus, o ser humano, ele tem que ter iniciativa e se dispor a atender às orientações divinas. O que o Espírito de Deus fez foi apenas renovar as suas forças físicas como consequência natural da sua postura espiritual diante de Deus. Em segundo lugar, Ezequiel tinha que estar disposto a falar em nome do Senhor. Ele não poderia falar de si mesmo, não poderia escolher a hora de falar e nem falar de acordo com as suas preferências pessoais. Ezequiel deveria ser extremamente fiel e preciso na sua missão de ser boca de Deus falando ao povo. Em terceiro lugar, Ezequiel tinha que estar consciente e disposto a enfrentar as oposições, como também as conspirações de seus concidadãos judeus exilados na Babilônia. Em quarto lugar, Ezequiel tinha que ser resiliente e continuar falando mesmo que o povo demonstrasse indisposição para ouvir ou para atender às ordens de Deus. Em quinto lugar, Ezequiel tinha que se destacar na sua forma de fazer a vontade de Deus, de forma que o seu ministério profético deixasse marcada a memória daquela geração. Em sexto lugar, como profeta, Ezequiel tinha que ser ousado no que Deus o direcionasse a falar e fazer, não temer a ninguém, provando assim sua confiança e a sua dependência de Deus. Em sétimo lugar, Ezequiel tinha que encarar seus opositores de forma resiliente e superar todas as adversidades, ainda que eles fossem como sarças, espinhos ou escorpiões. Por último, e não menos importante, Ezequiel tinha que se dispor em se alimentar da palavra de Deus de uma forma profunda, ampla e abrangente. Tanto é que Deus o ordenou que comesse por inteiro o rolo do livro no qual continha as palavras do Senhor. Segundo o escritor John Taylor, ao se dirigir a Ezequiel como filho do homem, Deus colocou o profeta no seu devido lugar diante da majestade divina, pois diante dela, Ezequiel era insignificante, participante da mesma natureza de Adão, um ser humano comum. No entanto, ao se observar o uso do artigo definido na expressão filho do homem e que o mesmo artigo definido é repetido 93 vezes no livro do profeta Ezequiel, 86 vezes por Jesus e 2 vezes por João Batista no Novo Testamento, de acordo com os comentários da Bíblia de Estudo DAC, o termo filho do homem referenda Ezequiel não apenas como um ser humano comum, descendente natural de Adão, mas é uma referência ao segundo Adão que assumiu o lugar do primeiro Adão na dispensação do plano de Deus, tendo em vista sua queda no Éden e o sucedeu no domínio universal da terra. Ou seja, o profeta Ezequiel foi elevado por Deus aqui a um tipo de Cristo, o Filho do Homem apresentado no Evangelho de Lucas, o qual Deus o levantaria para exercer um ministério amplo com anúncio de juízos, chamada ao arrependimento, chamada à restauração espiritual e a se experimentar a manifestação da glória de Deus.
Jesus, como Filho do Homem, apresentado no Novo Testamento, em especial pelo evangelista Lucas, nessa condição de Filho do Homem, Jesus também teria que estar de pé no cumprimento da sua missão, tinha que estar disposto a falar em nome do Senhor, tinha que estar consciente de que enfrentaria retaliação, oposição e conspiração dos seus concidadãos judeus, tinha que ser resiliente e continuar falando, mesmo que o povo demonstrasse indisposição para ouvir ou para atender às ordens de Deus. Tinha que se destacar na sua forma de fazer a vontade de Deus, de forma que seu ministério deixasse marcada a memória de todas as gerações. Tinha que ser ousado no que Deus o direcionasse a falar e fazer, não temer a ninguém, provando assim a sua confiança e a sua dependência de Deus Pai. Tinha que encarar seus opositores de forma resiliente e superar todas as adversidades, ainda que elas fossem como sarças, espinhos ou escorpiões. Tinha que se dispor em se alimentar da palavra de Deus de forma ampla e abrangente, de forma a ter propriedade e autoridade para anunciar a palavra de Deus Pai. Ainda dentro do contexto histórico que envolve o livro do profeta Ezequiel, fica claro que Deus nunca se esquece dos seus fiéis. Ainda que Jerusalém tenha sido destruída e o cativeiro babilônico tenha ocorrido em consequência do pecado da idolatria, da apostasia, da mistura familiar com os povos pagãos, dos falsos profetas e dos falsos pastores que fizeram o povo se desviar da vontade de Deus, Deus conduziu os judeus para o cativeiro babilônico para tratá-los, e aos que permaneceram fiéis, Deus os honrou, fazendo-os se destacar diante de todos os povos. Levantou sacerdotes e profetas para instruí-los quanto à sua vontade e fazer ressurgir a esperança na promessa divina de perdão e de restauração de Judá e de Israel por amor ao remanescente fiel. Parafraseando o que disse o escritor Antônio Neves de Mesquita, a tarefa fundamental do profeta foi confortar, alertar e convencer os seus concidadãos quanto aos planos e propósitos de Deus, dando-lhes a oportunidade de se verem como povo escolhido de Deus e perceberem Deus dizendo que continuava sendo o Deus deles, por ter prazer em ver os ímpios se convertendo a Ele para obterem vida espiritual e vida física com qualidade. Portanto, para melhor fixação, a incumbência do profeta Ezequiel era conscientizar aos judeus sobre a razão do cativeiro babilônico, explicar o porquê da queda da poderosa cidade de Jerusalém e da destruição do templo, que era o maior símbolo da presença de Yahvé no meio da nação. Promover o retorno dos cativos à adoração exclusiva a Yahvé Adonai, reconstruir a esperança dos judeus nas promessas divinas de restauração, reforçar a responsabilidade pessoal do ser humano diante de Deus, pois cada um dará conta de si mesmo, sem direito de jogar a culpa em seus antepassados ou em seus descendentes. E para cumprir essa tão importante missão, Deus usa quem Ele quer, na forma como Ele quer. Ainda que alguém quisesse ou queira questionar o perfil de quem Deus escolhe para cumprir missões especiais, para o apóstolo Paulo, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Tudo porque a forma como Deus vê e seleciona ou não seus servos e suas servas, seus mensageiros e suas mensageiras, leva em consideração o conjunto da obra, cujas vontades, sentimentos, emoções, decisões e não decisões são reflexos do que está no coração humano em conformidade ou não com a vontade de Deus. O mesmo Deus que escolhe e comissiona é o mesmo Deus que capacita os escolhidos e comissionados, que se dispõe a cumprir a missão recebida 100% na dependência de Deus. Porque Deus é o que opera em nós, nos seus servos e suas servas, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. No cativeiro babilônico, onde os judeus não tinham acesso ao templo e ao altar, Deus chamou, levantou, comissionou e capacitou a Ezequiel como pastor e sacerdote profético, pois Deus usa quem Ele quer, onde Ele quer. Com os judeus no cativeiro babilônico, ocorreu o que Paulo e Barnabé testemunharam na cidade de Listra,
que Deus nunca deixou a si mesmo sem alguém que fosse a sua testemunha para o tornar conhecido entre os povos, a fim de que eles fossem beneficiados por Deus diante dos soberanos da terra ou dos cativos. Na sua soberania absoluta, Deus sempre tem os seus mensageiros e mensageiras para proclamar a sua palavra em todos os lugares, épocas e circunstâncias. Quem estiver atento, ouvir e obedecer às suas instruções é bem-aventurado, pois recebe a atenção e proteção especial de Deus, se torna um referencial em sua época, em seu estilo de vida e nos diferentes momentos pelos quais passar. Por ter se deixado ser usado por Deus, o profeta Ezequiel ele foi reconhecido como sendo o primeiro dogmático no Antigo Testamento, o mais influente homem em todo o curso da história hebraica, o pai do judaísmo, o profeta da responsabilidade pessoal, sacerdote, pastor e profeta. Deus usa quem Ele quer, onde Ele quer, e Deus também usa na hora que Ele quer, a depender apenas do lugar, do momento e das circunstâncias. Deus sempre vai levantar alguém com o perfil ideal para o lugar, para a hora e para a circunstância que for. Foi assim nas diferentes épocas e continua sendo assim. E o fato de Deus levantar uma pessoa para uma missão especial não significa que Deus deixe de usar outras pessoas. Por exemplo, nos dias do profeta Eliseu, Deus não lhe revelou qual seria a forma de ele abençoar a sunamita, mas usou o servo do profeta Eliseu para lhe informar que ela não tinha filho. Depois, quando a criança morreu e a mulher procurou o profeta Eliseu no monte, Deus ocultou ao profeta que a criança estava morta. E quando o profeta soube pela boca da mulher que a criança havia morrido, ele tentou repassar a obrigação ao seu servo Geazi para ele ir onde a criança estava e realizar o milagre da ressurreição ao colocar o bordão do profeta sobre a testa do menino, mas nada aconteceu. Isto porque há missões que somente pessoas específicas podem realizar. Outro exemplo é do profeta Abacuque, e ele teve que ficar de vigília aguardando o momento de Deus responder-lhe e dar-lhe as informações que precisava. Para Maria, Jesus orientou que ela aguardasse a sua hora chegar para ele começar a realizar os milagres em seu ministério terreno. O interessante neste caso é que, para a hora de Jesus chegar, faltava apenas a disposição dos servos fazer tudo o que ele lhes mandasse. No episódio da morte e ressurreição de Lázaro, quando Jesus soube que Lázaro estava doente, Jesus aguardou ainda 2 dias para ir visitá-lo, pois maior que o milagre de uma cura seria o milagre da ressurreição de Lázaro. Sempre que os servos e servas de Deus se sujeitarem à sua soberana vontade, Deus fará o que precisar ser feito sem que as coisas saiam do seu controle absoluto ou passe da hora. Ezequiel foi um profeta com uma vocação reconhecidamente visionária. A palavra de Deus vinha a ele por meio de visões claras e compostas por vários símbolos que eram descortinados pelas interpretações dadas pelo próprio Deus a Ezequiel. Na visão do rolo de um livro, escrito por dentro e por fora, com palavras de lamentações e de tristezas que dominariam a mensagem de Deus a ser anunciada pelo profeta aos cativos na Babilônia, antes de anunciar tais palavras, o profeta tinha que absolvê-las, experimentar em si, mesmo que de forma simbólica, o efeito que elas provocariam nas pessoas, tendo em vista o severo julgamento de Deus quanto às práticas idólatras impregnadas de imoralidades sexuais e de afastamento de Deus por parte dos judeus. Primeiro, o mensageiro ele precisa receber a mensagem, entendê-la, tirar lições pessoais e se comprometer em repassá-las adiante com propriedade e sem alterações. Por isso, o apóstolo Paulo ele aconselha dizendo aos obreiros, aos ministros do Senhor: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O pastor Valdir Alves, ele frisa em seus comentários que ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode distribuir o que não recebeu. Não é honesto nem sensato oferecer aos outros aquilo que não tem. Quanto à visão dos querubins, ela tem um simbolismo muito especial,
pois são seres angelicais associados à manifestação da santidade e da glória de Deus. Eles têm acesso à presença de Deus e são mencionados nas Escrituras como anjos guardadores. No Jardim do Éden, os querubins foram colocados por Deus como guarda com espada flamejante para evitar que o homem caído ele retornasse ao Jardim do Éden e tivesse acesso à árvore da vida. No tabernáculo construído no deserto, os querubins estavam em cima da arca da aliança, com os rostos voltados como que para dentro da arca, guardando o que estava dentro dela, mas também numa postura de adoração. Figuras de querubins também estavam bordadas nas cortinas do tabernáculo, como que guardando e reverenciando o ambiente sagrado. Aqui em Ezequiel capítulo 1, na visão que Ezequiel teve, os querubins estavam ao redor do trono de Deus, reverenciando e anunciando aos exilados a glória e a santidade de Deus. Ezequiel também teve uma visão futura de Jerusalém, e nela ele viu o templo ideal do futuro, com figuras de querubins colocadas nas entradas do templo. Além destas duas visões, a do rolo de um livro e dos querubins, o pastor Valdir Alves ele traz em seus comentários a visão acerca do juízo, do cuidado de Deus e uma mensagem de restauração, mostrando que até mesmo quando Deus executa seus castigos, não significa que Deus tenha deixado de amar o seu povo, mas ele o fez e o faz com o intuito de demonstrar os seus cuidados com os cativos e com as pessoas na atualidade, a fim de restaurá-los. O profeta Jeremias, contemporâneo do profeta Ezequiel, ele também trouxe esse mesmo entendimento profético junto aos judeus que ficaram em Jerusalém. Comentando Ezequiel capítulo 11, versículos 17 a 20, o escritor Antônio Alves de Mesquita, ele diz que a promessa de Deus dar ao seu povo um coração novo, junto com o novo coração, Deus daria uma nova mentalidade centrada na sua vontade, para que os judeus eles jogassem no mato todos os ídolos. Essa também é a mesma promessa de renovação mental e espiritual feita por Deus por meio dos profetas Jeremias e Isaías, que tornou efetiva após a morte e ressurreição de Jesus. Isto porque uma regeneração pura e simples é o que Deus exige por meio dos profetas Ezequiel, Jeremias e Isaías, como também em todo o contexto bíblico geral, sob pena de tudo se resumir numa religião vã e inútil. Mesmo longe de sua terra natal, ao ser chamado e comissionado por Deus, o profeta Ezequiel foi uma prova viva de que Deus não esquece o remanescente fiel. A forma como Deus alterou o curso da história de vida do profeta Ezequiel deixa evidente que Deus usa quem Ele quer, onde Ele quiser e na hora que Ele quiser. A experiência visionária do profeta Ezequiel se tornou uma marca registrada de seu ministério, tanto em relação às suas experiências pessoais com Deus, quanto na forma como Deus o instruiu por meio das revelações para entregar a sua mensagem divina com toda a propriedade, autoridade, fidelidade e convicção. Fosse ela mensagem de castigo, de juízo, dos cuidados de Deus ou de restauração espiritual e física de Judá e de Israel. Assim como os exilados ouviram, tomaram conhecimento da verdade divina por meio do profeta Ezequiel, receberam instrução e foram dirigidos por Deus, o meu desejo é que cada pessoa possa se beneficiar da fidelidade de Deus em trabalhar para reconduzir o ser humano na sua santa presença, para ele desfrutar da plenitude da sua comunhão e do seu cuidado protetor. Se for o seu caso, aproveite as oportunidades de arrependimento dadas por Deus, se torne povo de Deus e Deus se tornará pessoalmente o seu Deus. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.